Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Hoje estou trazendo para vocês o tema Test DAF. Se você quer estudar na Alemanha, provavelmente já ouviu falar nesse teste. Mas você sabe como funciona o teste? Você tem ideia de como se preparar para esse teste para conseguir a melhor nota possível? E é isso mesmo que eu vou trazer para você hoje. Eu vou te explicar como funciona o teste, quanto custa o teste, onde você pode se inscrever e algumas dicas para que você possa se preparar adequadamente e ter a nota que você precisa para conseguir estudar na Alemanha. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, o que é o Test DAF? O Test DAF é um exame de proficiência em alemão que é reconhecido internacionalmente. Ele normalmente é feito para aquelas pessoas que querem estudar em universidades alemãs, tanto como graduação ou pós-graduação. Ele avalia as habilidades nas áreas de compreensão auditiva, escrita, leitora e oral. Normalmente são 3 níveis. O nível 3 seria o início de um B2, o nível 4 entre o B2 e um C1, e o nível 5 já seria um C1 avançado. Em função de qual nível você tem, em qual área, você terá um nível ou outro. Ou seja, o final, o seu certificado que você vai ter, pode ser que tenha só um nível ou pode ser que apareça vários níveis. O lado bom do Test DAF é que se você tem pelo menos o nível B2, você vai ter um certificado. Outros exames, por exemplo, você tem que escolher um nível. E às vezes, se você escolhe, por exemplo, fazer um C1, mas não é suficiente, você tem um B2, você então não vai ter um certificado. Enquanto que no Test DAF isso não acontece. Você vai ter o certificado, só que aparecerá diferentes níveis. Você tem a opção de fazer a prova em papel ou digital. Nos dois casos, tanto em papel como digital, a prova oral é feita no computador. Não é uma pessoa, senão um computador. O valor da prova vai depender em qual país você fizer. Por exemplo, na Alemanha, a prova em papel custa 215, em versão digital custa 210. Já, por exemplo, se você for fazer a prova em São Paulo, custa 160 euros. Então, é recomendável você olhar no centro onde você for fazer qual é o preço. Na Alemanha, normalmente, o preço é fixo, mas em outros países varia um pouquinho. Vamos passar agora para as diferentes seções do teste. Vamos começar com a parte auditiva. Na compreensão auditiva, você tem um total de 3 áudios que devem ser feitos em 40 minutos e você tem 25 perguntas. Os áudios 1 e 2 você pode escutar somente uma vez, enquanto o áudio 3 você pode escutar 2 vezes. No primeiro exercício, você tem que responder 8 perguntas de forma curta. Então, normalmente eles têm algumas perguntas do áudio e você tem que escrever uma resposta bem curtinha. O segundo exercício tem mais perguntas, são 10 perguntas, mas nesse caso você só precisa responder verdadeiro ou falso. Então é um pouquinho mais fácil. No terceiro exercício são 7 perguntas e outra vez você precisa responder de forma curta. A seguinte seção é a parte da leitura. Aqui você tem outra vez 3 exercícios que devem ser feitos em 60 minutos e você tem um total de 30 perguntas. 10 perguntas por exercício. No primeiro exercício, você tem vários textos curtinhos, normalmente são uns 8 textos, e você tem uma lista de frases. E normalmente são 10 frases, e em cada frase você tem que falar em qual texto tem a informação dessa frase. No segundo texto tem também 10 perguntas, e normalmente são perguntas de múltipla escolha. Então você tem normalmente a pergunta com 3 opções, e uma delas é a correta. O último exercício é outra vez um texto com 10 perguntas. Nesse caso, você tem que indicar se a informação, você tem várias frases, e você tem que indicar se essa informação é verdadeira, falsa, ou se não se menciona no texto. Para mim, na época, eu achei esse exercício um dos piores, pelo fato de falso ou não estar no texto. E eu tinha, às vezes, um pouco de dificuldade com isso. Normalmente, os temas dos textos variam, mas costuma ser algo relacionado com ciências ou universidade, ou algo que são temas do dia a dia, mas que possam ser tratados na universidade. O terceiro ponto é a parte escrita. Aqui você tem 60 minutos para escrever um texto. Normalmente esse texto você precisa escrever uma introdução, eles te dão um tema, você precisa escrever uma introdução, e você tem também gráficos. E nesse texto você precisa analisar o gráfico que eles te dão, às vezes também comparar, normalmente são 2 gráficos,
você precisa analisar o primeiro, a tendência, os dados mais ou menos, explicar sobre o que trata o gráfico, comparar esse gráfico, por exemplo, com a situação no seu país ou com algum outro gráfico que eles te dão. E normalmente embaixo tem uma pergunta. Você tem que incluir a resposta, falando, por exemplo, vantagens ou inconvenientes desse tema, como é no seu país, qual é a sua opinião. E você precisa escrever depois tudo isso em forma de texto. Os temas são variados também, pode ter temas, por exemplo, sobre onde os estudantes gostam de, em que faculdades eles gostam de estudar, ou o que eles fazem nas férias, trabalhos, formas de financiamento. No meu caso, por exemplo, eu fiz o teste TAF 2 vezes, e foi interessante no meu caso, porque a primeira vez que eu fiz o teste foi em Berlim, a segunda vez que eu fiz foi na Espanha, e nos dois eu tive o mesmo tema do texto escrito. Eu tive que falar sobre lixo. Tinha um gráfico sobre a quantidade de alimentos que as pessoas jogam no lixo ao ano, quantos quilos de comida, e eu tinha que analisar o gráfico e falar sobre isso e falar na situação do meu país. E eu achei muito interessante, porque eu fiz em 2 lugares diferentes, 3 anos de diferença, e foi o mesmo exercício. Por último, o exame oral. O exame oral, como eu disse antes, é feito no computador. Você não fala com uma pessoa, você senta na frente do computador, eles colocam um fone e você tem 30 minutos para fazer 7 exercícios. Normalmente, os exercícios você tem um tempinho de preparação, mas é um tempo muito curto. E nesse tempo de preparação você pode escrever e depois, na hora de gravar, você simplesmente tem que falar sobre o tema que eles pediram. Como o tempo é muito curto, por exemplo, tem um exercício que você só tem 30 segundos para falar. Você tem que ficar realmente atento ao tom sonoro quando avisa que você pode começar a falar. Você tem que começar a falar e não para, porque senão realmente não te dá tempo, e na hora que acaba os 30 segundos ou o tempo que você tiver, ele automaticamente corta. No primeiro exercício você tem 30 segundos para se preparar e 30 segundos para falar. Normalmente é uma chamada telefônica que você tem que ligar para pedir informação sobre algo ou para se matricular em alguma coisa. Normalmente é uma pequena chamada que você simplesmente tem que falar: olha, bom dia, meu nome é tal, tal, eu tô ligando para saber sobre isso. E não dá tempo de falar mais, realmente. O segundo exercício dura 1 minuto, e nesse caso você precisa falar com um amigo sobre algum problema ou algo assim do tipo. O terceiro exercício é um pouquinho mais difícil, ele tem 1 minuto de preparação e uma duração de 1 minuto e meio que você tem que falar. Normalmente você tem um gráfico e você precisa descrever esse gráfico. Somente descrever, falar o que você vê, de que se trata, quais valores tem. No quarto exercício você tem uma preparação de 3 minutos e pode falar até 2 minutos. E neste caso é falar sobre um tema. Você tem que falar sobre os prós e os contras desse tema, mas aqui é normalmente uma linguagem mais formal, é como se você estivesse na universidade discutindo, por exemplo, com o professor sobre algum tema, e você precisa dar a sua opinião e falar sobre essas vantagens ou desvantagens. O quinto exercício, você tem normalmente 2 minutos de preparação e fala 1 minuto e meio, e neste caso você tem que dar a sua opinião outra vez sobre um tema, falando sobre prós, contras e dando conselhos, mas neste caso é com um amigo, então outra vez você precisa saber que aqui você tem que voltar para a linguagem informal, que você está falando com um amigo, mas é mais ou menos como o exercício anterior. O tema é um pouco mais fácil, claro, e a linguagem também é um pouco mais fácil. Então eles ficam pulando de um exercício para o outro, informal, formal, para ver se você sabe realmente quando usar um e quando usar o outro. No exercício número 6, você tem 3 minutos para se preparar e 2 minutos para falar. Neste caso, você também tem um gráfico, mas você não precisa descrevê-lo. Neste caso, você precisa falar sobre, dar a sua opinião, porque você acha que o gráfico tem essa tendência. Quais são as consequências que podem ocorrer desse gráfico? Porque você acha que a tendência é assim, não de outra forma. E sempre você tem que se basear no gráfico, nos dados. O último exercício é um pouquinho mais fácil. Você tem uma preparação de 1 minuto e meio. Você fala 1 minuto e meio. E normalmente você está falando com um amigo e você precisa dar um conselho, falando prós e contras de algo e por que você escolheria uma opção e não a outra
mas aqui, outra vez, é informal e é um tema um pouco mais fácil. O mais importante na prova oral é a fluidez. Não se preocupe se a sua gramática não é boa, se você comete erros. Isso não é um problema. Realmente o que eles querem é ver que você é capaz de falar. Mesmo falando errado. Aqui na Alemanha, muitas pessoas falam errado. Tem muitos estrangeiros que não falam corretamente o alemão. Até mesmo muitos alemães que também falam errado. Isso não é um problema. O necessário, o que eles querem realmente ver é que você consegue falar sem fazer muita pausa, simplesmente falar. Eu, sinceramente, quando eu fiz a prova, eu não sabia alemão muito bem. Muitas coisas eu tava nervosa, eu não falei direito. Eu falei até na minha primeira prova, no meio da prova, eu lembro porque essa prova, algo que eu não gosto dessa prova é você estar lá ouvindo, falando, mas você tá com várias pessoas a seu lado. Então, enquanto você tá falando, você tá escutando do lado, falar do outro lado. Isso me desconcentrou muito na primeira vez que eu fiz a prova. Eu estava muito insegura a primeira vez. E eu lembro que em uma das provas mais difíceis, depois de 1 minuto, eu tinha acho que 2 minutos para falar, depois de 1 minuto eu já não sabia o que falar. Aí eu fiquei em branco, fiquei olhando pro computador e falei no microfone, sem querer, em alemão, merda. Eu falei assim, depois eu fiquei meio assustada, falei, ai meu Deus do céu, uma pessoa que tá me ouvindo vai achar que eu tô doida, alguma coisa assim. E mesmo assim eu passei na prova, então não se preocupe, é normal tá nervoso e não falar o tempo inteiro, você também não precisa de usar o tempo inteiro, você fala o que você puder e o que você conseguir falar realmente. Tenta falar o máximo que puder, tenta explicar tudo que você estiver vendo ali, mas não se preocupe se não for perfeito, não tem problema, mesmo assim dá para passar. Em geral, eu recomendo também que você compre, tem uns livros de preparação para o teste DAF. Eu na época comprei, eu acho que 2 livros, e eu fiz todos os livros, tinha vários exercícios. Faça os livros, porque quanto mais você fizer, mais você se acostuma a essa estrutura e mais fácil fica na hora de fazer a prova. Tente fazer também com o tempo, conte o tempo em casa e faça os exercícios com o tempo, porque assim você se acostuma também, por exemplo, na hora de escrever. E assim você tem uma ideia de como está o seu nível e onde você precisa melhorar. Para a parte escrita, eu recomendo a leitura de alguns artigos da Spectrum. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Eles têm, eu acho que até 1 mês de teste, você pode fazer 1 mês inteiro sem pagar para ler. Eles têm diferentes temas científicos e isso pode te ajudar a praticar essa linguagem científica. E quanto mais você lê, mais fácil vai ficando também depois na hora de ler na prova. Eu deixei um vídeo onde eu falo sobre aprender alemão. Tem um link também na Deutsche Welle. Eles têm também textos e áudios até também de notícias, onde talvez você também possa aprender, você possa ver ler o texto e até escutar também, assim pratica as 2 modalidades. Para ouvir, eu também recomendo o Spiegelwissenschaft, eu vou deixar o link também. Tem também o texto e o áudio, então você pode acompanhar também e ir praticando diferentes temas mais científicos, que pode ser que venha no exame, e assim você já está acostumado também a esse vocabulário. Para a parte escrita, a única coisa que eu posso recomendar é pratique, pratique, pratique. Ou seja, escreva muito, tente escrever sobre diferentes temas. Procure, tem na internet vários gráficos também. Procure gráficos, tente descrever esses gráficos. Existem algumas páginas na internet que você procura descrição de gráficos em alemão e vem frases, aprenda algumas frases para descrever tendência ou para descrever, não sei, o gráfico trata sobre isso, podemos ver um incremento ou uma diminuição em tal coisa.
Aprenda essas frases em alemão, porque elas podem te ajudar tanto na parte escrita como na oral. Então, se você sabe 2 ou 3 frases para descrever um gráfico, os dados, por exemplo, te ajuda na hora de escrever e também na hora de falar. Olhe na internet também, há modelos diferentes de textos, onde você pode ver textos de outras pessoas, como elas começam, por exemplo, a introdução, para escrever uma boa introdução. E assim você pode ir desenvolvendo pouco a pouco o seu estilo. E mais ou menos quanto mais você escrever um texto, mais fácil vai ficar. Porque você pode usar frases de um texto em outro, e assim pouco a pouco você já vai aprendendo essas frases, e na hora da prova você não vai precisar nem de pensar, porque você já escreveu tantas vezes que você pode usar a mesma frase. Se você tem algum amigo alemão, ou tem, por exemplo, algum tandem, peça a essa pessoa que corrija para você o texto. Peça um nativo que dê uma olhadinha, que fale, olha, isso aqui você pode escrever diferente, ou olha, a gramática aqui não tá muito legal. Peça ajuda. Se você tem um professor, muito melhor, mas se você não quer gastar dinheiro com isso, veja se você consegue alguma pessoa, algum amigo, outra pessoa que queira aprender, por exemplo, português, e você pode ajudar essa pessoa e essa pessoa pode te ajudar corrigindo o seu texto, por exemplo. Se você não conhecer ninguém, se você não tiver nenhuma opção de alguém que possa corrigir isso para você, claro, sempre tem a opção de usar a inteligência artificial. Usa o ChatGPT, coloque o texto e peça ajuda. Fala, olha, corrija por favor esse texto. Claro, não é a melhor opção, porque até mesmo a inteligência artificial comete erros. Mas se você não tiver nenhuma outra opção, nenhuma pessoa, se não conhecer ninguém, é melhor do que nada. O mesmo eu posso falar da parte oral. Pratique, pratique, pratique. Se você tiver amigos, pratique com esses amigos. Até mesmo você pode mandar, por exemplo, mensagem de áudios para essa pessoa, que assim você pode calcular exatamente o tempo que você fala e você pode mandar para essa pessoa, você pode mandar, por exemplo, uma foto do exercício e falar. E assim essa pessoa pode falar, olha, assim tá bom, assim não tá bom. Se você não conhecer ninguém e não puder pagar um professor, tente mesmo em casa falando, tente gravar sempre, por exemplo, áudios. Quanto mais você falar, mais fácil fica depois. E assim você pratica a sua pronúncia também. Claro, é melhor se você tiver algum nativo para te corrigir e que possa te mostrar. Caso não tenha ninguém, veja vídeos também na internet. Há muitas pessoas que fazem preparação dessas provas e fazem alguns vídeos, alguns exemplos. Tente escutar essas pessoas falando e tente repetir para tentar falar o mais parecido possível ao nativo e aprender determinadas frases que você possa usar na hora da prova. E assim você não vai ter que pensar na prova no que falar, porque você já praticou tantas vezes que automaticamente isso vai sair sem você ter que pensar no que você vai falar. Aprenda também formas de expressar a sua opinião. Existem várias frases em alemão, como expressar opinião, como falar sobre tendências ou prós e contras, como expressar isso. Aprenda esse vocabulário, aprenda como falar isso, porque isso é muito importante na prova também. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês como funciona a prova. Espero que vocês consigam passar na prova e ter o nível que vocês precisam para estudar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de curtir. Se inscreva também no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva nos comentários. Se você já fez a prova, escreva também, comente como foi a sua experiência, onde você teve mais dificuldades, em quais partes, ou como você se preparou também. Se você tiver algum conselho, alguma dica, escreva também. E muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!